Good evening. This is the CBS Evening News. Dan Rather reporting. U.S. officials tonight believe the nuclear disaster in the heart of Soviet farmland began Saturday and isn't over yet. Virtually certain that what the Soviets have experienced is a nuclear meltdown. meltdown. That explosion at a nuclear plant in the Soviet Union. What caused it and how many people did it hurt? To believe, but we know more about this nuclear accident than the people living in the Soviet Union. The Soviet media downplaying the disaster, keeping the people there in the dark. Era dia 26 de abril de 1986, às 1h23 e 47 segundos da madrugada, quando o maior acidente nuclear aconteceu. A explosão do reator 4 da usina nuclear de Chernobyl. Chernobyl Nuclear Power Plant, localizada perto da cidade abandonada de Pripyat, no norte da Ucrânia, 16,5 quilômetros a noroeste da cidade de Chernobyl, 16 quilômetros da fronteira Bielorrússia. Na época, controlada pela União Soviética, a usina foi criada para suprir a demanda de energia do território através dos reatores soviéticos RBMK-1000, operado e construído apenas pela USSR. O reator de grande potência apresentava problemas em sua estrutura. O RBMK-1000 tinha seu núcleo construído a partir de blocos de grafite, empilhados em colunas com aberturas, onde eram passados canais de combustível e tubos de pressão, bem como canais para as hastes absorventes. Esse núcleo era cercado por refletores de grafite. O combustível possuía urânio como um dos elementos do conjunto. Os tubos de pressão eram feitos de liga de zircônio, e suas partes inferiores e superiores eram compostos por aço. Na noite do acidente, a equipe responsável pelo gerador 4 iniciou um teste de segurança no turbogerador. O teste simularia uma perda de energia elétrica para observar a capacidade do reator de continuar operando com segurança. Portanto, para a realização do teste, a equipe reduziu a potência do reator para um nível muito abaixo do mínimo recomendado, fazendo com que a estabilidade do reator fosse significantemente abalada. Durante a diminuição de potência, a capacidade de operação sofreu oscilações, deixando o nível energético instável. Assim, decidiram inserir as hastes absorventes para controle no núcleo do reator, a fim de reduzir a taxa de reação nuclear. Porém, as pontas das hastes eram de grafite, assim como a estrutura do núcleo, potencializando a reatividade. Este momento da alta reação foi crítico ao resultado conhecido. O aumento repentino da potência pela inserção das hastes causou rápida extensão do vapor no núcleo, tornando a pressão interna absurda. Essa pressão se tornou insustentável para a estrutura, levando à explosão, destruindo parte do edifício e lançando materiais radioativos no ambiente. Após a explosão, o grafite entrou em combustão com oxigênio presente na atmosfera, causando um grande incêndio que liberou ainda mais materiais radioativos, como o césio-137 e o iodo-131. O acidente, segundo os especialistas soviéticos no Post-Accident Review Meeting, em 25 a 29 de agosto de 1986, em Viena, na Áustria, teve como principal causa reportada, abre aspas, uma combinação extremamente improvável de violações das instruções e regras operacionais cometidas pela equipe da unidade, fecha aspas. Essa versão foi amplamente aceita nesta reunião. Em 1990, portanto, foi mostrado que esta versão está incorreta na Comissão State Committee for Atomic Safety Survey da USSE. As razões principais se deram no projeto estrutural da usina, que havia sérias deficiências operacionais não registradas, pois o documento que as regulamentava no quesito de segurança eram inadequados ao uso realmente feito. Combinado isso, aos vários outros erros dos operadores cometidos durante o teste do turbogerador, resultaram na tragédia da explosão do reator 4. As conclusões da comissão foram aceitas posteriormente pelo International Consultative Group of Nuclear Safety, que emitiu em 1993 um suplemento para o ISAG-1, relatório avaliador das causas e consequências do acidente em Chernobyl, com atentos dados apresentados pelo comitê. Esse desastre nuclear deixou uma série de impactos ambientais profundos e duradouros na região afetada. Entre esses impactos, a contaminação radioativa é talvez o mais significativo. A explosão do reator liberou uma grande quantidade de material radioativo na atmosfera,
como já mencionado, que se espalhou por uma ampla área, afetando o solo, água e ar. A contaminação do solo é um dos resultados mais visíveis desse evento. Grandes extensões de terras ficaram impróprias para a agricultura e habitação devido aos níveis perigosos de radiação. Essa contaminação também teve efeitos diretos sobre a vegetação local, levando à morte de árvores e à mutação de plantas, tornando a paisagem visivelmente afetada. A poluição da água é outra consequência significativa do desastre de Chernobyl. Rios e lagos próximos à usina nuclear foram contaminados, resultando em sérios problemas para a vida aquática e afetando a qualidade da água na região. A disseminação de substâncias radioativas nos corpos d'água afetou os ecossistemas aquáticos e teve impactos a longo prazo. Além disso, o desastre causou o deslocamento ecológico de diversas espécies de animais e plantas. Muitas delas tiveram de se readaptar a ambientes diferentes, devido à contaminação de seu habitat original. Isso afetou as cadeias alimentares, os ciclos naturais, criando desequilíbrios ecológicos que persistem até hoje. O estudo francês, com algumas traduções para o italiano do Escritório Federal da Saúde Pública, FOPH, Divisão de Proteção contra a Radiação da Seção de Riscos Radiológicos de Schwerenburg-Strasse, como é o caso dos gráficos que serão apresentados, apontou que, mesmo com a decadente incidência de radiação nos lugares afetados pelo acidente, ainda há consequências graves presentes no território e zonas que continuam não podendo serem habitadas. Além disso, também esclarece as partes territoriais afetadas, como é mostrado na imagem. Os resíduos radioativos provenientes do acidente, incluindo equipamentos e materiais contaminados, também apresentam um desafio contínuo de gerenciamento ambiental. A longo prazo, a necessidade de um monitoramento constante da radiação e a busca por soluções para o armazenamento seguro desses resíduos continuam sendo questões importantes. Um dos resquícios mais emblemáticos de Chernobyl é a zona de exclusão, uma vasta área ao redor da usina onde a radiação atingiu níveis tão perigosos que a habitação humana é estritamente proibida. Essa zona é uma divisão entre áreas de acesso restrito e territórios inabitáveis. A cidade de Pripyat, outrora vibrante e povoada, permanece congelada no tempo. Um testemunho silencioso da evacuação apressada que se seguiu ao desastre. Para conter a radiação liberada, foi erguido o famoso sarcófago de Chernobyl. Mais recentemente, em 2016, um novo revestimento chamado Novo Sarcófago Seguro foi instalado para reforçar a segurança e evitar vazamentos radioativos. No entanto, o gerenciamento a longo prazo dos resíduos radioativos na região ainda é um desafio constante. A vida selvagem na zona de exclusão tem prosperado graças à ausência de presença humana. Além dos impactos ambientais, o desastre afetou profundamente as vidas humanas. Trabalhadores da usina, conhecidos como liquidadores, tiveram que enfrentar condições extremamente perigosas para conter a tragédia. Muitos deles sofreram problemas de saúde decorrentes da exposição à radiação. Residentes que foram evacuados tiveram que abandonar suas casas e pertences, e muitos ainda enfrentam as sequelas físicas e emocionais desse evento traumático. Portanto, o desastre de Chernobyl resultou em várias doenças relacionadas à exposição à radiação e à contaminação radioativa. As principais doenças associadas ao acidente de Chernobyl incluem o câncer. A exposição à radiação aumentou significantemente o risco de desenvolver câncer, especialmente câncer de tireoide, leucemia e câncer de pulmão. A contaminação radioativa levou ao acúmulo de elementos radioativos no corpo, aumentando o risco de mutações genéticas que podem levar ao câncer. Doenças da tireoide. O iodo radioativo liberado no acidente foi absorvido pela glândula de tireoide das pessoas expostas. Isso resultou em um aumento de taxas de câncer de tireoide, bem como os distúrbios da tireoide em geral. Problemas cardiovasculares. Estudos epidemiológicos sugerem que a exposição à radiação em Chernobyl também pode ter aumentado o risco de doenças cardiovasculares, como hipertensão e doenças cardíacas. Problemas psicológicos. O acidente e a evacuação forçada de muitas pessoas tiveram um impacto psicológico significativo. Problemas de saúde mental, como estresse pós-traumático e depressão, foram observados em sobreviventes do acidente. Anomalias congênitas. A exposição à radiação durante a gravidez aumentou o risco de anomalias congênitas em crianças nascidas de mães que estiveram expostas à radiação. Essas anomalias incluem problemas cardíacos, deformidades e distúrbios do sistema nervoso central. Imunodeficiência. A radiação pode prejudicar o sistema
sistema imunológico, tornando os sobreviventes potencialmente mais suscetíveis a infecções e doenças. O acidente de Chernobyl é um lembrete contundente dos perigos associados à energia nuclear e das consequências a longo prazo que podem resultar de erros humanos e falhas na segurança. A área continua a ser monitorada e estudada para compreender melhor os efeitos a longo prazo da exposição à radiação e para garantir a segurança das futuras gerações, tornando-se símbolo sombrio e um alerta perene para os riscos inerentes à tecnologia nuclear.